Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $46.200. Bitcoin que tem dump significativo ontem e liquida quase $1 bilhão. Hoje, meu principal objetivo vai ser falar sobre esse movimento, te mostrando o que aconteceu e o que podemos esperar para as próximas horas e próximos dias. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero falar um pouquinho aqui do diário com vocês, primeiramente, depois 4 horas, 1 hora, 15 minutos. Quero te passar uma perspectiva aí de todos os tempos gráficos para você se preparar para o longo e para o curto prazo, tá? Quero te passar também uma perspectiva da análise de sentimento desse movimento, falando um pouquinho sobre os nossos indicadores aqui no TRDR e também um pouco sobre a dominância e outros indicadores, como por exemplo o Fear and Greed, que foi para medo aqui em alguns sites, e neutralidade para outro, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso e te mostrar como nós estamos nos posicionando nesse momento, qual a nossa estratégia. Então vamos lá. Antes de começar, não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito e deixa aqui todas as suas dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Investidores, quero começar no diário aqui, relembrando vocês que no diário a tendência do Bitcoin ainda é de alta, tá? E o que a gente fez foi basicamente ter uma correção de um movimento que já estava se esticando há bastante tempo, sem correção significativa no tempo gráfico diário. Então reparem que o que a gente fez foi simplesmente testar 0,382 aqui, entre 0,382 e 0,5, então não é nada de outro mundo, tá bom? Continua, na minha visão, sendo um movimento corretivo importante e saudável para o preço no longo prazo. Porém, nesse momento aqui, a gente precisa entender que, depois de um movimento tão forte assim, existe uma boa probabilidade da gente pelo menos tentar ir lá romper esse fundo, tá bom? E nesse momento, eu estaria de olho justamente para as regiões de Fibonacci como regiões importantes para a gente pensar em nossas acumulações. Primeiro ponto que a gente tem que destacar no diário seria a região dos $42 mil de fundo que a gente deixou. Depois, a partir aqui abaixo dos 41, olha só, nessa região de 0,5 de Fibonacci, a partir daqui eu acho que a gente já vai ter grande oportunidade para acumular Bitcoin no longo prazo. Porém, lembrem-se, é importante a gente ter caixa, tá? Caso o preço queira testar regiões mais abaixo, como por exemplo os $48 mil. Então, nesse momento aqui no diário, essa é a principal região onde eu provavelmente estarei acumulando o Bitcoin, né? Eu falo provavelmente porque nós temos que, dia após dia, ir atualizando os nossos indicadores de sentimento para entender as probabilidades. Porém, nesse momento aqui, eu encaro esse movimento como um movimento forte, que pode e deve gerar mais correção, porém, ainda não é um movimento para mim que acabou com a tendência de alta que a gente está no diário aqui, tá bom? Acho que a gente vai ter oportunidades de compras mais abaixo e é isso que a gente tem que ficar de olho. Atenção à região dos 42, 41 e até a região dos $38 mil, entre 0,5 e 0,618 de Fibonacci, onde nós vamos ter sim boa relação risco-retorno para pensar em acumulações, tá? Olhando aqui no 4 horas, né, a gente pode entender o motivo da gente estar um pouco mais preocupado e acreditar que a gente pode cair mais, né? A gente deixou aqui uma reversão de tendência no 4 horas muito feia. A gente rompeu essa nossa linha de tendência aqui, rompeu regiões de suporte bem significativas que tínhamos em toda a região ali próxima, abaixo dos $50 mil, né? E foi rapidamente direto aqui até essa região dos 42. Nesse momento, a situação parece ruim no 4 horas, porque formamos um pivô abaixo desse fundinho aqui dos 46, tá? Então a situação não tá muito legal, a gente inclusive tá lutando pelo ponto de controle aqui das últimas semanas, o que é preocupante, tá bom? Olhando aqui no 1 hora, a gente consegue ver que estamos formando basicamente um padrão de continuação aqui da baixa, tá bom? O preço caiu muito, deu uma recuperada e agora está consolidando, o que nunca é bom, né? Quando a gente tem muito volume e o preço consolida próximo desse volume lá embaixo, é um sinal de que a gente pode ter pelo menos mais uma tentativa de pernada de baixa. E é por isso que eu estaria olhando nesse momento aqui para a região pelo menos dos $42 mil do fundo ali, para a gente pensar em potenciais acumulações de mais longo prazo. Tranquilo? Quem conseguiu acumular nessa queda aí, né? Muitas pessoas como eu colocam ordens abaixo no preço, distante do preço, obviamente, mas quem conseguiu captar, eu acho que já faz sentido sim sair com boa parte dessas ordens, tá bom?
e colocar o dinheiro no bolso. Porém, nesse momento, eu não vou querer estar completamente fora do mercado. Por quê? Porque a gente tem indicadores de sentimento aqui tendo uma melhora significativa, o que para nossa estratégia já permite a gente se expor um pouco mais, né? Como vocês sabem, a nossa dominância denotava muito risco, né? E esse era um dos motivos a gente não se expor tanto no Bitcoin nesses últimos dias. E a nossa dominância, ela continua lá embaixo, tá bom? Ela continua aqui abaixo dos 42, o que é perigoso, tá? Porém, outros indicadores melhoraram consideravelmente aqui, como por exemplo o Fear and Greed Index. O Fear and Greed Index foi para medo no Bitcoin Tools e foi para neutro no Alternative.me. Então isso é algo bem positivo, tá bom? Isso mostra pra gente que o mercado já está entrando em medo, e quando o mercado começa a entrar em medo, vai para essa neutralidade aqui, por exemplo, no Alternative.me, é um sinal onde a gente tem que começar a pensar em acumular, beleza? Então, a gente estava em extrema ganância ontem, né, outro fator de risco, e agora a gente já está em neutro aqui. No outro aqui do Bitcoin Tools, a gente estava em ganância, né, e já foi para medo, né? Então, a gente tem sim uma situação interessante pensando nesses indicadores e entendendo que a gente que foi paciente conseguiu aguardar esse movimento corretivo, a partir de agora a gente vai voltar a ter boas oportunidades de compra, beleza? Mas lembrem-se, acho importante a gente manter aí espaço para ter caixa e comprar o Bitcoin caso ele corrija mais. Tranquilo? Olhando os nossos indicadores de sentimento aqui, temos alguns pontos importantes, tá? Primeiro, a gente teve quase $1 bilhão de liquidação, tá? Em cerca de 2 horas. Isso é impressionante, né, investidores? E é triste a gente ver o tanto de gente que acaba não colocando stop, acaba se posicionando no momento errado, né? E acaba virando liquidez das instituições. Então foi bem impressionante, tá? Algumas das maiores liquidações da história nós tivemos aqui. Isso é sim um bom sinal, tá? É um sinal de potencial acumulação aí do preço e é um sinal de que a gente pode ter formado um fundo importante já, né? Porém, como os nossos indicadores de sentimento aqui não estão muito bonitos, nesse momento eu fico de olho para potenciais acumulações mais abaixo, tá? Já quero sim me manter um pouco comprado, mas eu preciso entender o risco atual, preciso entender que a dominância ainda está lá embaixo e que eu preciso ter caixa para comprar mais abaixo. Beleza? Então a gente tem o nosso long short ratio nesse momento aqui próximo a 1,63, o que não é algo muito positivo, tá? A gente subiu nessa alta, ou seja, tem mais gente em long agora do que tinha antes dessa queda, tá? Isso não é um bom sinal. Outro sinal de risco que a gente vê aqui é o nosso CVD das sardinhas, né? Que mostram pra gente que as sardinhas acabaram acumulando nessa queda. As sardinhas compraram, né? Tem mais sardinha comprada que comprou a mercado agora do que antes da queda. Então esses dois indicadores não estão muito legais, tá? E eles são um dos principais motivos para eu ficar de olho para acumular mais abaixo, caso o preço comece a dar essas oportunidades. Porém, olhando aqui no curto prazo, né, temos alguns pontos importantes. E para isso, eu vou no nosso gráfico aqui do 15 minutos, porque nós temos sim regiões significativas que temos que ficar de olho aqui para as próximas horas. E aí, para quem está querendo operar o curto prazo, né? Então, vamos aqui no 15 minutos do Bitcoin para mostrar para vocês o que está acontecendo aqui. Certo, beleza. Vamos lá. No 15 minutos aqui, a gente pode ver que o preço está consolidando nessa nossa região aqui, próximo aos 46 mil dólares, e a gente consegue entender que se a gente romper essas regiões para cima, o preço pode dar uma respirada para ir buscar zonas de resistência mais significativas, tá bom? Olhando aqui no TradingView, a gente consegue ver que o preço tá nessa briga aqui, só um segundo. O preço está nessa briga aqui na região dos 46 mil dólares, tá? E se a gente conseguir passar dessa região entre os 46 mil e os 47.500, a gente pode ter o Bitcoin respirando para ir buscar pelo menos regiões mais próximas dos 50 mil dólares, tá bom? Repare que a gente tem um gapzinho no nosso VPVR aqui acima desses 47.500 até a região próxima aos 50k. Tá? Então, se a gente passa esses 47.500, vou imaginar que a gente vai conseguir ir nesses 50 mil dólares e vamos ter boas oportunidades para vender mais, tá bom? É claro que, agora que a gente entrou no medo no mercado, eu sempre vou querer estar um pouquinho mais posicionado do que estávamos antes.
Porém, a gente consegue entender aqui que precisamos demonstrar essa força e passar a região dos 47.500 dólares, tá bom? Se conseguirmos passar, talvez conseguiremos ir mais próximo aos 50 mil dólares, onde nós vamos ter novas resistências, tá? E novas zonas aqui de resistências significativas que não vai ser tão fácil assim a gente ultrapassar, beleza? Então, olha nos 47.500 para, se rompermos essa região, conseguirmos chegar mais próximos dos 50 mil dólares. Tranquilo, investidores? Então é isso, tá, cara? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. E lembre-se, hoje às 9 horas voltamos à programação normal, tá? Com um vídeo de noite também. Inclusive, pode deixar aqui nos comentários quais altcoins você quer que sejam analisadas no vídeo da noite. As mais pedidas serão analisadas. Então é isso.